Olha aí, pessoal, esse caso aqui, né, essa consolidação de casos, melhor dizendo, de interferências do governo em empresas privadas por meio do BNDES aí, né? Mais do que interferência, inclusive, isso aqui praticamente uma venda de cargos por parte do governo Lula dentro de empresas privadas, usando o BNDES do senhor Aloysio Mercadante aqui como instrumento para fazer essa negociata, obviamente. Isso representa um caso de interferência direta em empresas privadas, empresas listadas em bolsa, que deveriam ter um sistema de compliance muito melhor, mas que acabam sendo vítimas da pressão feita pelo governo federal. Essa é a grande verdade. Olha o caso da Vale, por exemplo, que está às voltas por conta da indicação que o Lula queria fazer do Guido Mantega. Olha só, Guido Mantega para o comando da Vale, né? Então vamos conversar aqui sobre esse tema, sobre várias indicações que foram feitas aqui pelo BNDES para conselhos de administração de empresas, supostamente com interesses genuínos ali. Vamos conversar para ver se a coisa realmente caminha nesse sentido, né? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Isso ajuda bastante o meu canal a crescer, a ser indicado para mais pessoas, a chegar a um público cada vez maior, né? E se você ainda, aliás, se você já é inscrito, confira a sua inscrição, porque sabe-se lá, às vezes ela some e eu não sei o motivo, né? É chato pedir isso, mas é necessário porque a plataforma às vezes boicota o nosso trabalho, né? A gente faz trabalho com tanto amor, com tanto carinho, né? Mas então, qual que é o caso aqui? O BNDES é um banco de supostamente fomento à atividade econômica, né? Deveria servir para fazer com que o empresário brasileiro tivesse uma linha de financiamento um pouco melhor, um pouco mais interessante ali, conseguisse fazer o negócio crescer, prosperar e daí ter toda a questão da geração de emprego, de renda, de receitas para o governo, etc. E o banco acabar ganhando dinheirinho ali na remuneração por conta dos juros que são aplicados de qualquer forma, né? Nós sabemos bem que a coisa não funciona desse jeito, esse é o ideal, a realidade é outra, principalmente em governos petistas. Olha aí, gente como Eike Batista, o pessoal da JBS, eles ganharam uma grana feroz do BNDES, pessoas multimilionárias, bilionárias em muitos casos, e que ainda assim ganharam dinheiro subsidiado pelo governo federal por todos nós no final das contas, né? Além do que, o governo também empresta via BNDES, governo Lula, é claro, dinheiro para Cuba, para a Argentina. Agora não, né? Iria emprestar antes para a Argentina lá do animal lá que governava antes, Alberto Fernandes, isso, né? E tantos outros paisecos governados pela esquerda. Então o BNDES, na prática, serve para isso, né? Só que, pela lógica, pela tese do que deveria ser o BNDES, é um banco de investimento que coloca ali, concede um valor em investimento, empréstimos, né, para empresas. E isso aí vai sendo pago ao longo de muitos anos. Esse valor vai sendo quitado ao longo de vários anos, né? E quando você tem, por exemplo, um investidor privado numa empresa, um grande acionista, ou uma empresa que compra participação em outra empresa, geralmente o que acontece, né? Esse investidor tem pelo menos ali a garantia de ter um assento no conselho administrativo da empresa, porque aí ele vai poder defender os seus interesses lá na tomada de decisão, né? Então, isso significa na prática que quando o indivíduo coloca dinheiro em uma quantidade suficiente numa empresa, ele passa a ter direito também de interferir nos caminhos da empresa para que os seus interesses sejam preservados. Geralmente funciona assim na iniciativa privada, né? E, de fato, o pessoal, isso é feito também, né, junto ao pessoal da iniciativa privada, pelo BNDES. O banco coloca um dinheiro ali e o BNDES, então, indica alguém ou algumas pessoas para o conselho administrativo dessas empresas, né? Então, tem um portfólio ali do qual o BNDES faz parte, né? Em muitos casos com compra de ações, inclusive. Só que esses indicados pelo BNDES para ocupar os cargos de administração, bem, nem sempre eles têm um critério técnico, ou melhor dizendo, eles nunca têm um critério técnico, essa é a verdade. Eles nada mais são do que um mecanismo pelo qual o Lula consegue interferir mais nessas empresas, né? Então, olha só o pessoal que tem aqui participação em conselhos de empresas privadas aqui, que tem assento nos colegiados, né? Olha só, o Silvio Almeida, que é o ministro lá dos Direitos Humanos e Cidadania, a Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, e o José Múcio Monteiro Filho, que é o ministro da Defesa, né? Além aqui do Celso Amorim, que é ex-chanceler lá e assessor-chefe da assessoria especial do presidente, que é inclusive filiado ao PT, né? Além de outros políticos que também fazem parte
dessa extensa lista aí, com certeza, né? Tinha até aqui o nome de algumas empresas, mas eu acho que eu não separei a notícia aqui, em que nós vemos o nome de empresas que estão aí tendo algum tipo de participação, né? Aqui tem algumas para a gente conversar sem dúvidas depois, né? Qual que é o grande ponto aqui? Não se trata apenas dos interesses do Lula, é claro, é o interesse dessas pessoas aqui também, né? Uma mão lava a outra em se tratando do Estado, essa é sempre uma realidade. Por quê? Esses cargos são remunerados, meu amigo. Então, o Lula bota alguém lá de confiança dele no ministério, né, no Ministério da Saúde, por exemplo, aquela pessoa, é claro que ela vai ter o salário dela fixo ali como ministro, um salário muito alto, com certeza, exorbitante até, e a pessoa ali administra todo um orçamento com as possibilidades e tudo mais. Só que tem também os bônus que essa pessoa ganha. Por exemplo, ter uma indicação para uma cadeirinha ali no conselho administrativo de uma empresa para ganhar uma grana a mais, né? Isso aí funciona então como um bônus aqui, o pessoal até coloca, né, pessoal do site da Gazeta do Povo, coloca que isso funciona realmente como um bônus para incrementar o salário aqui, né, complementar o salário dos ministros e aliados do governo Lula, políticos, pessoas assim de forma geral, servem também para o governo interferir aí nessas empresas, né? Supostamente, o conselheiro deveria ter realmente uma capacidade técnica, né, um conhecimento técnico para poder ser indicado para um conselho e fazer boas escolhas, tomar boas decisões, ajudar nas tomadas de decisões para a empresa, ao mesmo tempo em que defende os seus interesses. Com políticos dentro dessa história, bem, né? Claro que esses caras não são qualificados para o cargo, né? Então, essa é uma nova política implementada, aliás, pelo governo Lula, né? É mais ou menos o que já aconteceu antes. Não é muito novo, como nada no governo Lula é muito novo, né? Mas são 27 empresas, muita coisa, né? Que o BNDES tem participação acionária por meio das subsidiárias BNDES-Par e Agência Especial de Financiamento Industrial, que é a Finame, né? Então, essas cotas aí do BNDES dão direito à indicação de 34 integrantes para vagas em conselhos de empresas privadas e de economia mista também. Então são 34 empreguinhos, carguinhos muito bem remunerados, certamente disputados à tapa ali no governo Lula e que garantem aqui ao governo uma grande capacidade de interferir nessas 27 empresas ligadas ao BNDES por meio de participação acionária, né? Então, veja aqui, por exemplo, né, que em novembro do ano passado, 4 ministros e políticos aqui, né, 4 afiliados ao Lula foram indicados para o conselho da SEGE, que é uma distribuidora de gás controlada aqui pela Naturgy Distribuição Latinoamérica S.A., que faz parte de um grupo espanhol, uma multinacional ali e tudo mais, porque o Bandespar aqui, o BNDES-Par, detém 34% das ações dessa empresa aí. Participam aqui o Celso Amorim e o José Múcio, né? E também o Silvio Almeida e o Ricardo Capelli, que é ex-secretário executivo do Ministério lá do Flávio Dino na época. Esse pessoal vai ter mandato como conselheiros aí nessa empresa até abril de 2025 também, né? Curiosamente, não tem o currículo desse pessoal aqui para a gente analisar. O Celso Amorim tem uma carreira diplomática grande aqui e tudo mais, né? O José Múcio tem ênfase na carreira política na administração partidária e legislativa, né? Já foi presidente de Tribunal de Contas e tudo mais. E o Capelli aqui tem algum tipo de experiência com administração pública, né? Então, de fato, aqui, esse pessoal não é muito qualificado em absolutamente nada. Pior mesmo é o Silvio Almeida, que é formado em humanas, não deve nem saber somar 2 mais 2, muito menos entender de gás e eletricidade, né? Então, aqui o Gilles Azevedo, por sua vez, que é ex-coordenador da assessoria técnica da liderança do PT, certamente alguém muito qualificado para ocupar cargo de conselho em alguma coisa, né? Ele recebeu um assento na QualitySoft, né, que é uma empresa do segmento de tecnologia da informação. Então, certamente o cara manja muito desse assunto, inclusive sendo aqui um geólogo de formação, né? Realmente tem tudo a ver, né? E aí, de fato, o BNDES-Par tem 25% das ações dessa empresa aí, sendo que o Gilles ficou só um mês aí, provavelmente não contribuiu muito para o conselho, para a tomada de decisões
dessa QualitySoft aí, sem dúvidas, né? Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ocupou por 3 meses um cargo de conselheira na BRK, né, que é uma empresa de transformação digital no país, mas não tem absolutamente nenhuma experiência nessa área, a senhora Nízia Trindade, conforme nós já imaginávamos, né? Então, inclusive, né, tem um caso muito emblemático nesse sentido, que foi a indicação aqui do Carlos Lupe e da Aniele Franco. Pois é, a Aniele Franco, você sabe quem que é ela, não é? Eles foram indicados lá em agosto do ano passado, essa história já está rolando há algum tempo também, né, para o Conselho da Metalúrgica Tupi, né? E o banco chegou a explicar por que tinha colocado esse pessoal lá, essas pessoas que realmente não têm conhecimento algum na área, colocaram aqui que era necessário por conta de inclusão e diversidade. Pois é, tudo que as empresas queriam, certamente alguém com esse perfil, com esse patamar no conselho da empresa na tomada de decisão, né? Então, percebe-se mais uma vez que o governo Lula está usando do BNDES para esse tipo de negociata, colocar gente sua ali dentro para interferir no andamento das empresas com interesses políticos apenas, não interesses econômicos, financeiros, nada disso, trazer remuneração para o BNDES. Sem dúvidas, esse não é o ponto, é interferir nesses setores aí, muitos dos quais estratégicos, por meio de seus conselheiros, sendo que para esses senhores conselheiros, o carguinho aí representa um acréscimo nas suas finanças, um bônus por parte do governo PT. Tá aí então para todos nós vermos, acompanharmos, nos deliciarmos, eu diria, mais um caso de evidente interferência do governo Lula na economia privada. Tem como isso funcionar? Tem como isso dar certo? Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.